Olá, crianças! E aí, crianças? Tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Conta pra gente, conta! Eu espero em Deus que tenha sido uma bênção e que vocês estejam muito alegres para adorarmos ao Senhor, nosso Deus, em mais esse dia. Ô, Lipe, eu estava lendo uma história muito interessante na minha Bíblia hoje. É mesmo, Theo? Qual história era essa, Theo? Conta. Bom, eu não sei contar muito bem. Eu acho que eu vou pedir ao pastor Elcio para contar. Era a história de que Deus digitou uma mensagem na parede para um rei. Digitou? Como assim? Isso mesmo, ele escreveu usando os seus dedos. Olha só, que mensagem interessante será que Deus escreveu? Vamos então pedir ao pastor Elcio que nos conte essa mensagem? Vamos! Vamos lá, crianças! Vamos pedir ao pastor Elcio que nos conte essa história? Vamos sim! Uhul! Vamos lá! Oba! Ei! Uhul! Olá, crianças! Sejam muito bem-vindas a mais um culto infantil! Que bênção! Poder adorar ao nosso Deus! Então, vamos iniciar o nosso culto e que você esteja muito alegre, muito animada para adorar ao Senhor! Então, vamos lá! Crianças, então vamos iniciar o nosso culto orando ao Senhor. Nós sempre oramos a Deus pedindo ao Senhor que nos dê atenção para o que nós vamos fazer agora. Nós vamos pensar em Deus, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos falar com o Senhor. Então é muito importante que você esteja atento, atenta para esse momento. Joia? Então vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós queremos te adorar porque o Senhor é o nosso Pai bondoso. O Senhor tem cuidado de nós e tem nos chamado de filhos do Senhor, filhas do Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoe, Senhor, a cada criancinha, que o Senhor possa falar aos seus corações, que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar em mais esse momento. Receba o culto que estamos prestando ao Senhor, pois nós fazemos em nome de Jesus. Amém! Olá, crianças! Chegou a hora de nós adorarmos ao Senhor com algumas canções. Eu convido você a adorar o Senhor de todo o coração e com muita alegria. Nosso Deus é o Deus de amor. Vamos adorá-lo? Isso aí, o Emanuel vai nos ajudar hoje, não é, Emanuel? Vamos cantar? Três palavrinhas só. Vamos cantar mais uma? Toda a criação adora o Senhor. Vamos lá? Todos os animais cantam, cantam, cantam. Todos os animais cantam, cantam louvando a Deus. Todos os animais cantam. Todos os animais
nem zangado, aborrecido, assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Ó, não é triste, nem zangado, aborrecido, assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Ei! Muito bem! Muito bem, crianças, está chegando a hora da nossa história bíblica! Isso mesmo, e a nossa história bíblica de hoje está registrada no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 5. Isso mesmo! E o versículo que nós vamos memorizar está no Salmo 139, versículos 23 e 24. São 2 versículos, mais 2 versículos pequenininhos e dá para você memorizar. Tá joia? Salmo 139, versículos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Mais uma vez, diz a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo para que Deus possa olhar lá dentro do coração dele e Deus, que enxerga o que está lá dentro do coração dele, possa mostrar a ele o que está errado, o que ele está fazendo que não agrada a Deus. E então ele está pedindo para que Deus possa mostrar isso a ele, para que ele deixe de fazer o que é errado e possa seguir o caminho de Deus, fazer a vontade de Deus. E é isso que nós vamos aprender com a história de hoje. Nós precisamos dizer não ao nosso orgulho, ao nosso pecado e buscar fazer sempre a vontade de Deus. Então vamos à nossa história bíblica? A Escritura na parede. Crianças, se lembram que em nossa última história nós falamos sobre Daniel e seus amigos? Pois bem, Daniel, desde jovem, escolheu servir ao Senhor e agradá-lo. Mesmo em situações difíceis, Daniel permanecia fiel ao Senhor. E a história de hoje se passou quando ele já estava com 90 anos. Isso mesmo, bem velhinho. Em todos aqueles anos, Daniel permaneceu fiel a Deus em sua reputação, em sua maneira de se comportar diante dos outros homens. Então, o que todos falavam de Daniel é que ele era excelente. E aconteceu que depois da morte de Nabucodonosor, lembra o rei Nabucodonosor? O seu neto, Belsazar, passou a governar na Babilônia. Olha ele aí. Mas sabe de uma coisa, crianças? Belsazar não amava a Deus. Ele tinha muito orgulho do seu reino, dos muros fortes e bem altos que rodeavam a cidade e de toda a sua riqueza. Ele tinha muitos tesouros. E Belsazar pensava que estava tudo bem com a sua vida e assim ele não tinha medo de nada. E aí, mesmo sabendo que os inimigos estavam do outro lado dos muros, ele deu uma grande festa. Uma festa para 1000 pessoas. Isso mesmo, 1000 pessoas importantes do seu reino. Mas crianças, todos os convidados, inclusive o rei, não conheciam o Deus vivo e verdadeiro e faziam coisas que desagradavam ao Senhor.
E durante a festa, depois de muita bebedeira, Belsazar decidiu que aquela noite era a noite especial. E então sabe o que ele fez, crianças? Mandou trazer taças especiais, isso mesmo, eram taças sagradas que tinham sido roubadas da casa de Deus. Elas foram roubadas no tempo do rei Nabucodonosor. Essas taças só tinham sido usadas para o louvor e adoração no templo do Senhor Deus, do Deus vivo e verdadeiro. E agora, crianças, elas estavam sendo usadas por um bando de bêbados. Olha só, o orgulhoso e arrogante Belsazar usou o que era de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, para brindar, homenagear aos deuses de ouro, de prata, de bronze, ferro, madeira e pedra. Crianças, Deus ficou muito bravo com aquela festa. E então sabe o que aconteceu, crianças? Enquanto todos comiam, enquanto todos se divertiam, aconteceu uma coisa muito estranha. O que será que aconteceu, crianças? Vamos ler em Daniel capítulo 5, versículo 5? Enquanto eles estavam comendo, a Bíblia diz que, no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Olha só, crianças, dedos da mão de um homem começaram a escrever na parede. Crianças, vocês podem imaginar o medo que as pessoas sentiram ao ver aquela mão? Belsazar ficou apavorado. Olha só o que a Bíblia diz em Daniel capítulo 5, versículo 6. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. Ou seja, fizeram com que ele ficasse com medo. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ele ficou tremendo de medo, crianças. Deus queria mesmo castigar aquele rei orgulhoso que desrespeitou ao Senhor Deus. Mas sabe de uma coisa, crianças? Ninguém conseguia entender o que estava escrito na parede. E então o rei Belsazar prometeu dar uma grande recompensa a quem lesse aquela mensagem. Crianças, o que será que estava escrito naquela mensagem? Será que alguém iria conseguir ler o que estava escrito? Bom, crianças, os adivinhos, os encantadores, os astrólogos do reino de Belsazar foram todos chamados, mas nenhum deles entendeu o que estava escrito. E o rei, crianças, foi ficando cada vez mais apavorado, cada vez mais incomodado, até que se lembraram do profeta Daniel, um homem sábio, um homem excelente, usado por Deus. E então, imediatamente o rei Belsazar mandou chamar Daniel. Olha o que diz o livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículos 13 e 14. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Crianças, será que Daniel iria conseguir entender o que estava escrito na parede? Pois, crianças, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria a Daniel para entender e explicar a mensagem ao rei. E o que estava escrito era: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Medido, medido, pesado e dividido. Mas, crianças, que mensagem é essa? O que será que significavam essas palavras? Foi então que o profeta Daniel, cheio de sabedoria, explicou ao rei. Mene significa: Deus mediu o seu reino, ó rei. Tekel significa: pesou sua vida na balança. Isso quer dizer que Deus julgou seus atos e você está em falta com Deus.
e Parsim. Dividiu o Senhor o seu reino e o entregou a inimigos poderosos, mais poderosos que você. Crianças, Belsazar brincou com o que era sagrado e Deus agora estava punindo a ele e iria puni-lo mais ainda naquela noite. E então, crianças, após ouvir toda aquela explicação de Daniel, Belsazar mandou que dessem a ele roupas especiais e um colar de ouro. E além disso, o rei proclamou que Daniel seria a terceira pessoa mais importante em toda a Babilônia. E Daniel, que sempre buscava a sabedoria de Deus, revelou o mistério da escrita na parede. E tudo o que ele disse ao rei se cumpriu naquela mesma noite. Sabe o que aconteceu, crianças? Belsazar perdeu seu reino para os inimigos e foi assassinado. Isso mesmo, tudo isso, crianças, porque ele havia desrespeitado a Deus, havia profanado as coisas de Deus, tratado com pouco caso. E agora Deus estava punindo a ele. E então, crianças, Dario, que pertencia a um outro povo, começou a reinar no lugar de Belsazar. Crianças, mais uma história muito interessante, porque o Senhor Deus está nos ensinando coisas preciosas aqui. Uma mão escreveu na parede aquilo que o rei Belsazar estava fazendo de errado. Isso mesmo. Então ele foi pesado na balança e achado em falta. Significa, crianças, que ele estava fazendo tantas coisas erradas diante de Deus que agora Deus estava trazendo sobre ele o juízo. Isso mesmo, trazendo sobre ele agora a punição. E naquela mesma noite aconteceu que ele foi morto e o seu reino foi passado aos medos e aos persas. Agora, crianças, se Deus fosse também pesar os nossos pecados e escrever numa parede, já pensou? Ele iria escrever tantas coisas, nós iríamos ficar não só com medo, como ficou o rei Belsazar, mas também iríamos ficar com vergonha. Por quê, crianças? Porque nós pecamos contra Deus. Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fazemos que desagrada a Deus. Isso mesmo. Sabe aquela mentira que às vezes a gente conta? Sabe a desobediência aos pais? Sabe a briga com os irmãos? Tantas coisas que às vezes fazemos erradas. Isso mesmo, crianças. Se Deus fosse escrever numa parede, nós também ficaríamos em apuros, com muito medo e com muita vergonha. Mas, crianças, louvado seja Deus que enviou Jesus Cristo, seu Filho. Isso mesmo, Ele enviou Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Isso mesmo, a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Olha só, quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, olha o que aconteceu. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu. O Senhor Jesus tirou inteiramente, encravando-o na cruz. Crianças, olha só, não significa que os nossos pecados ficaram sem punição. Os nossos pecados foram punidos, mas não fomos nós que fomos punidos. Sabe quem foi punido, crianças, no nosso lugar? O Senhor Jesus. Por isso, Ele encravou esse nosso escrito de dívidas, ou seja, tudo aquilo que poderia ser escrito como acusação pelo que nós temos feito de errado, o Senhor Jesus assumiu para si, como se Ele tivesse cometido, e pagou pelos nossos pecados. Sabe por quê, crianças? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 22, que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o Senhor Jesus veio ao mundo para derramar o seu sangue perfeito, precioso, sem nenhuma falha. E assim Ele pôde pagar pelo meu e pelo seu pecado. Olha só, crianças, assim o Senhor Deus agora nos perdoa e nos considera filhos dele. Isso mesmo, crianças, a Bíblia diz em João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crianças, isso é muito sério. O Senhor Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, para que nós agora,
Abandonemos tudo aquilo que desagrada a Deus e vivamos em amor e gratidão pelo que o Senhor Jesus Cristo fez. Nós estamos livres de toda condenação e de todo juízo, graças ao Senhor Jesus. E agora nós queremos viver para a glória de Deus. Então, crianças, que Deus possa abençoar a vocês e que vocês possam entender o quanto Jesus é precioso para nós e o quanto nele nós temos o perdão de pecados e a salvação por toda a eternidade, porque ele nos fez filhos de Deus. Então, crianças, nesse momento, vamos orar agradecendo ao Senhor que nos perdoa por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela história que aprendemos hoje. Obrigado, ó Deus, porque se o Senhor fosse também escrever numa parede tudo que temos feito de errado, ó Deus, seriam coisas muito feias e coisas, ó Deus, que certamente nos fariam ficar com medo e também, Senhor, com muita vergonha. Ó Senhor, mas queremos te agradecer porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ó Senhor, queremos te agradecer pelo amado Senhor Jesus, que não se importou, ó Deus, com a sua própria vida, mas se importou conosco e por isso morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe, ó Deus, a cada criança para que possam entender isso e assim, Senhor, para que possam desejar te servir com alegria e com sinceridade. Senhor Deus, que nesse dia haja arrependimento, ó Deus, de viver uma vida contrária à vontade do Senhor. Arrependimento em viver uma vida que desagrada ao Senhor, uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia, uma vida, ó Deus, de falta de amor ao próximo. Tudo isso, Senhor, coisas que desagradam ao Senhor, que nesse momento possa haver arrependimento e que possamos assim olhar para Jesus com gratidão e porque Ele pagou pelos nossos pecados, pagou o preço de sangue, que nós possamos, Senhor Deus, valorizar o que Jesus Cristo fez por nós e viver para te agradecer por todos os dias da nossa vida. Fique, ó Deus, conosco, fique com cada criança, abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, crianças, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que nos perdoa por meio de Jesus, e as ternas e doces consolações, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todas vocês, crianças, e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém e amém. Tchau, tchau, crianças. Que Deus abençoe vocês. Até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.